Muito boa noite, eu sou o Jonathan Herman e esse é mais um bate-bola esportivo aqui na TV Direta, nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro, último dia de fevereiro, como é que passou rápido demais. Vamos falar bastante sobre futebol, tem Libertadores, tem Timão passando um sufoco, mas classificando, tem também Botafogo que parece que o time pipoca fogo, não consegue vencer mais, perdeu agora para o Racing, perdeu o jogo da volta também, pelo placar agregado de 4-0. Teve também Vitor Roque, Palmeiras anunciou o atacante de 20 anos, fazendo 20 anos hoje, atacante bom de bola. E tem também as quartas de finais do Campeonato Paulista, a gente vai falar tudo isso agora com você. E hoje nós temos um convidado especial aqui, Dudu. E aí, Dudu, meu parceiro, você tá bom, meu Dudu? amigo, tudo bem? Tudo certo? Boa noite para todo mundo, muita coisa pra gente falar. Rodada do Campeonato Paulista, o mata-mata agora se iniciando, a Libertadores começando também os mata-matas, o Corinthians passando um certo sufoco aí para conseguir a classificação, mas conseguir daquele jeito corintiano, que o corintiano gosta, no sufoco, mesmo jogando mal, mas conseguindo a classificação, e o Botafogo passando vergonha aí com o novo treinador assistindo, o Renato Paiva, vindo aí que ele estava no Bahia, chegando agora para comandar o Botafogo. Com certeza, Dudu. Esse é o Dudu, chegando aí hoje com a gente para poder falar bastante sobre futebol. Vamos começar falando sobre Libertadores, o Corinthians que venceu, não convenceu, na minha opinião. Você vai falar, Dudu, eu acho que não convenceu a equipe do Corinthians, que não vem convencendo nos últimos jogos, né? Começou tão bem, final da temporada passada também muito bem, começou essa temporada voando, mas agora, nesses últimos jogos, até no Campeonato Paulista, não conseguiu, né, fazer aquilo que se esperava do Timão, mas venceu, conseguiu essa vitória 3-2 diante da equipe da Universidade Central da Venezuela. Dudu, o que você achou desse jogo? Lembrando, já tá vendo os gols aí, 2 gols de Yuri Alberto, Matheus Bidu também fez o gol do Corinthians, e os gols da equipe da Universidade foi de Juan Cuesta e Adriano Martínez. Dudu, enquanto tá mostrando os gols, fala pra gente o que você achou dessa partida. Então, o Corinthians entrou como grande favorito, né, visto que conseguiu bom resultado na Venezuela, e o time realmente mostrou ser bem frágil. O Corinthians chegou a ser meio displicente em alguns momentos da partida no primeiro jogo. Já nesse segundo jogo ele não conseguiu demonstrar o domínio que demonstrou no primeiro jogo, teve certa dificuldade, até abriu o placar cedo, todo mundo achou que o Corinthians ia dominar a partida e controlar, não foi isso que aconteceu. A equipe venezuelana reagiu e fez o gol de empate, depois o Corinthians fez o 2-1, mas logo em seguida toma um empate. Realmente, mas não sei se é uma questão que o pessoal fala de DNA, mas eu não sei o que acontece, que o Corinthians realmente cria dificuldade para ele mesmo na Libertadores, toda vez que enfrenta alguma equipe estrangeira, seja ela de que nível for, né? Basta a gente ver o que aconteceu no passado em relação ao Tolima, e se acontece de novo, esse sim ia superar o vexame daquele ano, ia ser o pior vexame da história do Corinthians. Aí os jogadores tentaram até fazer uma média com a torcida, fazendo negócio de poropopó lá, a torcida só não invadiu o campo porque tem segurança segurando lá, porque senão a coisa tinha ficado feia. Com certeza, Dudu. Corinthians realmente parece que quando pega, né, equipes mais fracas, Corinthians na Libertadores tem sofrido, né? É que não pode falar espanhol. Então, assim, o Corinthians não consegue, né, fazer grandes jogos, mas agora, Dudu, a gente daqui a pouco vai falar, tem um jogo difícil contra o Mirassol. Sim. A gente pega o Mirassol, é uma equipe de Série A, né? É uma equipe que, apesar de nos últimos jogos não ter feito grandes jogos, né, mas pode atrapalhar a equipe do Corinthians, que lembrando que já tem um jogo agora contra o Barcelona de Guayaquil. Então, é um jogo difícil, né, Dudu? O que você já acha, já projetando esse jogo da semana que vem? Lembrando que já é quarta-feira que vem, então entre quartas de finais do Paulista, quem sabe uma semifinal. O que você acha desse jogo contra o Barcelona? Eu acho que a pedreira já é maior, né, Dudu? Contra o Barcelona realmente vai ser um jogo dificílimo, porque jogar em Guayaquil não vai ser fácil. Apesar de ele ter mudado muito, a equipe que foi semifinalista em 2017 contra o Grêmio, depois contra o Flamengo, tanto que no histórico nos últimos anos, tirando os argentinos
e os brasileiros, a única equipe que conseguiu chegar na semifinal foi o Barcelona de Guayaquil. Então, por mais que não tenha o time que tinha no passado, ainda assim é uma equipe mais tradicional. Estava no grupo do São Paulo ano passado, empatou com o São Paulo no Morumbi. Então, com certeza vai criar muito mais dificuldade do que o Corinthians teve nessa primeira fase da Libertadores. E projetando as quartas de final do Paulista, por mais que o Mirassol tenha não fase muito boa, já criou dificuldade contra o Palmeiras. A gente viu que o Palmeiras ganhou no finalzinho, conseguiu o gol da classificação. É uma equipe de Série A, tem jogadores de nomes como o próprio Reinaldo, que jogou no Grêmio e fez muito sucesso no São Paulo, e não deve ser fácil para o Corinthians passar, mesmo sendo favorito e jogando em casa. Com certeza, Dudu. A equipe do Mirassol é uma boa equipe. Eu acredito sim que vai dar um certo trabalho para a equipe do Corinthians, né? Mesmo o Corinthians jogando na Neoquímica. Eu acho que se fosse o Corinthians do começo do campeonato, talvez passaria com uma certa tranquilidade. Mas eu acho que o que está jogando, essa pressão já da torcida, já tem torcedor cobrando, por exemplo, o Depay. Então eu acho que isso pesa um pouco, né? Na hora ali, dentro, 11 contra 11, mas claro, o Corinthians tem um time melhor que o Mirassol, porém a gente sabe que o Corinthians não está conseguindo fazer grandes jogos. Mas vamos ver, daqui a pouco você vai dar o palpite do que você acha desse jogo entre Corinthians e Mirassol, que já acontece no próximo domingo. Vamos falar de Recopa Sul-Americana, então campeão da Libertadores de 2024 contra o campeão da Sul-Americana, então Botafogo e Racing. Primeiro jogo do Racing lá na Argentina, vitória do Racing por 2-0, e agora no Newton Santos, mais uma vitória do Racing de novo, mais um 2-0, placar agregado em 4-0. Dudu, o que você achou desse jogo? Lembrando que os gols, né, foi de Zuculini e Zaratio para a equipe do Racing nesse jogo de ontem, né? E o Racing sendo campeão aí pela primeira vez da Recopa Sul-Americana. Enquanto vai mostrando os gols, Dudu, o que você achou desse jogo e o que você espera desse Botafogo que tá mal, né? Está mal, essa questão do Luiz Castro ficar mexendo toda hora na equipe, vendendo e contratando jogadores, você perde o conjunto. O Botafogo tinha uma equipe encaixadinha no ano passado, principalmente com o Luiz Henrique e o Almada, mas perdeu aquela ligação e aquele conjunto que tinha. Aí junta isso a saída do Arthur Jorge, dificultou mais ainda, e o Textor demorou para trazer um treinador, 3 meses, agora que trouxe o Renato Paiva, ex-Bahia. É uma aposta, não traria, não era meu nome. Ele estava conversando com o Crespo até semana passada, eu preferia mais o Crespo do que o Renato Paiva, e o Botafogo está mal, precisa reagir. Já tem cobrança da torcida, porque, como diz, agora que experimentou a primeira vez ser campeão da Libertadores e depois de anos ser campeão do Brasileirão, não quer perder o ritmo, quer ganhar tudo de novo. E o Textor que não abre o olho não, que a torcida do Botafogo já está infectada com ele há muito tempo. E só espero que agora ele não invente alguma coisa, né? E comece a chorar de novo, que nem da outra vez quando ele perdeu o Brasileiro, né? Vamos ver o que ele vai inventar agora. Com certeza, Dudu. Na minha opinião, é isso que é SAF. Eu acho que a SAF, às vezes, ela atrapalha bastante, porque eles querem visar lucro para eles, né? Então, assim, o John Textor já mostrou isso. Ele traz jogadores, mas ele quer levar pro Lyon. Então, assim, jogadores ficam 6 meses, 1 ano no máximo no clube e já vai embora. Então, acho que isso acaba atrapalhando, na minha opinião. A SAF, ela não é 100% para times brasileiros por conta disso. A não ser que você tenha uma equipe só, né? Por exemplo, você vai comandar o Botafogo, seja só o Botafogo como prioridade. Não tem um portfólio maior como o próprio Grupo City tem, o Bahia, o City, o Bolívar, como o Textor tem o Lyon, tem o Botafogo, tem outras equipes. Que seja para comandar uma equipe só. Eu sou contra você fazer isso que ele fez. Ele desmontou a equipe inteira do Botafogo só para ajudar o Lyon, e o Botafogo que se ferrou na situação. Então acho que o problema é isso, né, Dudu? Na minha opinião, a SAF é isso. O problema é que os times, eles visam muito mais o lucro do que realmente o clube, né? Então às vezes é onde que, na minha opinião, eu não sou tão a favor por conta disso. Porque eles querem visar o lucro, não pensa assim em ganhar títulos, não pensa na torcida, né? Não dá sequência no que tá dando certo, porque realmente o Botafogo tava com o time encaixadinho, só tinha que reforçar uma peça ou outra. Você pega e desmonta um elenco inteiro, você perde todo o entrosamento, tudo aquilo que você cria, e que tem que começar do zero, o que prejudica, querendo ou não. O Botafogo perdeu aí 3 meses. A gente já tá quase chegando no fim de março e indo para abril, daqui a pouco começa ali, vai começar o Brasileiro, começa as outras coisas, e o Botafogo não tem conjunto nenhum. Lembrando que tem Super Mundial, né? Sim, tem isso assim, também. Nenhum time brasileiro, na minha opinião, chega nem na semifinal.
mas é uma vitrine boa para os times brasileiros. Quem sabe às vezes faz história, consegue chegar numa semifinal. Eu acho difícil, mas quem sabe consiga chegar, né? Mas enfim, a torcida quando é vendido acha legal, então a gente não pode fazer nada. Dudu, vamos falar então de Paulistão. Amanhã, passando os jogos, amanhã às 8h30 da noite, lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Palmeiras. Lembrando que o técnico Ricardo Catalá, da equipe do São Bernardo, eu já entrevistei ele quando ele ainda estava no Mirassol na terceira divisão, na Série C, e estava quase subindo para B. Ele ainda conversou, a gente trocou uma ideia, ele falou que o Mirassol estava fazendo uma ideia de jogo muito legal, a estrutura do clube muito boa, visando a Série A futuramente, e chegou. Só que ele não está, mas está no São Bernardo fazendo um grande campeonato, foi líder do grupo, né, fazendo um grande campeonato. São Bernardo e Palmeiras, então, abrindo essas quartas de finais. No domingo, às 6h30, jogo que a gente já falou aqui, Corinthians e Mirassol na Neoquímica Arena. No domingo também, às 8h45 da noite, tem Neymar em campo, Santos e Red Bull Bragantino. E para fechar as quartas de finais, tem na segunda-feira, às 8 da noite, São Paulo e Novo Horizontino no Morumbi. Dudu, palpites, vamos lá. Primeiro jogo, amanhã às 8h30 da noite, São Bernardo e Palmeiras. Para você, quem vence? Jogo difícil, principalmente fora de casa, mas vou acreditar na força do elenco palmeirense. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. No domingão, na Neoquímica Arena, Corinthians e Mirassol. Para você, quem passa? Qual o resultado? 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Santos e Red Bull Bragantino no domingo às 8h45, Dudu. Esse, para mim, acreditem se quiser, é o mais desequilibrado. Vejo o Santos como muito favorito, porque o Bragantino se desmontou, acabou de vender inclusive o Lucas Evangelista para o Palmeiras agora, e deve vencer com facilidade. 2-0 Santos. E Neymar começou a jogar bem, né, Dudu? Começou a jogar bem, e tem especulações aí dizendo que já conversas com o Barcelona para uma venda já no meio do ano, para um retorno no meio do ano. Será? Dudu, e para fechar essas quartas de finais, na segunda-feira, então, às 8 da noite, São Paulo e Novo Horizontino. Para você, quem passa e qual o resultado, Dudu? Esse é o jogo mais difícil. Ano passado o São Paulo foi eliminado exatamente para o Novo Horizontino no Morumbi nos pênaltis. Se o Zubeldia escalar a equipe certa, deixar o Luciano no banco, usar 3 zagueiros, o São Paulo tem mais chance. Se colocar o quarteto do jeito que vem jogando, o São Paulo vai criar dificuldades. Então, vou de 1-1, o São Paulo passa nos pênaltis. Dudu, para fechar então, agora essa bomba que teve, é uma novela que parecia que não ia ter fim, né, Dudu? Palmeiras tentando, Barcelona no começo resistindo, Betis querendo exercer a compra. Aí, quando o Palmeiras consegue convencer os fazer clubes, o convencimento, vem a La Liga. A La Liga não quer. A La Liga fala que não poderia vender o jogador, que não poderia fazer essa transferência. Aí, o Palmeiras entra na FIFA, Barcelona entra na FIFA e consegue o aval, consegue a documentação para poder fazer essa transferência, né? Aí, o Betis ontem liberou e hoje o Palmeiras consegue, anunciou agora há pouco, né? Na tarde dessa sexta-feira o Palmeiras anunciou o atacante fazendo hoje 20 anos, Vitor Roque, que teve uma história no Atlético Paranaense, apesar de muito novo, né? Levou o time à final da Libertadores, jogando muita bola, sendo muito importante, fazendo gol, inclusive contra o próprio Palmeiras na semifinal em 2023. Deu polêmica dele da saída do Cruzeiro, quando o Atlético comprou ele, inclusive, também. Então ele tem umas certas saídas turbulentas. Com certeza. E agora o Palmeiras faz esse investimento muito alto, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Garoto de apenas 20 anos, mas é matador, é artilheiro, tem tudo para no futebol brasileiro chegar e resolver os problemas, né, do Palmeiras, essa camisa 9 do Verdão. Dudu, para que você acha essa contratação? Você acha que é uma boa? Você acha que o Vitor Roque chega para ser titular ou não? E como diz, até o Palmeiras anunciou, tá em choque, chama o Vitor Roque. O que você achou, Dudu? Uma baita contratação. Caro, valor caro, 25 milhões e meio de euros, mas uma baita contratação. A La Liga com frescura em cima do Barcelona, o que é normal, a La Liga é meio contra o Barcelona, porque já existia uma coisa que a FIFA autoriza fazer esse tipo de negociação, então não tinha para que a La Liga se enfiar no meio e barrar a contratação, e estava certo que ia sair o negócio, só não saísse por questão de tempo mesmo, e
Não tem o que falar, o Palmeiras fez uma aposta enorme, gigantesca, e chega para ser titular, chegar, colocar a camisa e jogar. Só não vai jogar agora porque não deu tempo, ele chega no domingo aqui no Brasil, mas se o Palmeiras passar, com certeza ele deve estar pronto para a semifinal aí. Com certeza. Se não passar, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. O Palmeiras estreia contra o Botafogo. Então, Vitor Roque, novo jogador do Palmeiras, atacante de muita qualidade. Acredito que chega assim para já chegar, vestir a camisa e jogar. Só não joga amanhã porque não dá tempo, ainda não tem tempo. Mas provavelmente, se o Palmeiras passar na próxima semana, chega e joga a semifinal. Com chega para jogar a semifinal. Galera, então é isso. Dudu, muito obrigado por ter aceito o convite. Valeu, meu amigo. Valeu pelo convite. Quando der, apareça aí. Brigadão. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um ótimo carnaval a todos. Um ótimo final de semana. Uma boa semana depois. Semana que vem, março chegando já a partir de amanhã. Tamo junto. Até sexta-feira que vem. Valeu!